Boa noite. Eu estou aqui hoje para falar sobre o DISC e os perfis comportamentais. E a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais sobre quais são os perfis comportamentais, os 4 perfis, e quais são as características e quais são as características de cada um deles. Dei uma engasgada aqui. Eu vou compartilhar minha tela, porque eu vou seguir junto com vocês na apostila, porque assim vocês vê a fonte de matéria na qual eu vou usar para explicar para vocês. E eu posso compartilhar com vocês, eu vou deixar essa apostila compartilhada aqui no link em algum lugar, né, na descrição desse vídeo, para vocês poderem baixar essa apostila e ter aí e estudar. É claro que a gente não vai conseguir ter tempo de abordar todos os aspectos da apostila, mas a gente vai tratar do principal aqui, que são os 4 perfis hoje, tá bom? Em um outro momento nós vamos falar também sobre outros aspectos da ferramenta DISC, como, por exemplo, nichos de aplicação, como que a gente pode ganhar dinheiro com isso, né, com o DISC, quanto que custa para aplicar o DISC, como que você pode ter acesso à ferramenta e outras aplicações da ferramenta. E no final, a gente pode tirar dúvidas que ficarem aí sobre esse assunto. Então, eu vou começar, peraí. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Aqui, ó. Nossa, gente, quanta coisa aberta nesse computador. Então, eu vou começar a compartilhar, né? Vou compartilhar agora minha tela com vocês. E estamos aqui na apostila DISC sobre o Coaching Assessment e vamos estudar rapidinho, bem rapidinho mesmo, um resumo sobre a origem do DISC, né, para a gente ter uma base nessa nossa conversa aqui. Então, o Coaching Assessment é um sistema muito moderno de identificação de perfil comportamental. O Coaching Assessment, na verdade, é um nome, é uma ferramenta DISC. Existem várias ferramentas DISC hoje no mercado. O DISC é uma metodologia criada por esse cara aqui, ó, o psicólogo William Moulton Marston. Nem sei falar direito o nome desse cara. Acho que eu falei certo, né? William Moulton Marston. Então, é uma metodologia de avaliação de perfil comportamental e o D, o I, o S e o C são as iniciais dos 4 perfis. No longo da história, durante muito tempo, sempre o homem tentou compreender o comportamento humano, os perfis de comportamento básico, e os gregos antigos atribuíram esses comportamentos aos 4 elementos básicos da natureza, né? Terra, fogo, água e ar. E no longo do tempo esses nomes aqui foram mudando para os fluidos corporais, fala da época dos profetas bíblicos, falando das 4 faces, a do leão, a do boi, a da águia. É muito legal a gente pegar e estudar até mesmo uma versão histórica dessa ideia aqui, dos perfis de comportamento. No longo tempo isso foi mudando, sempre evoluindo, mas a essência sempre foi a mesma. Até que a gente chegou, na medicina, falar da medicina ocidental, né, dos temperamentos, somos alegres quando a gente tem o nosso sangue, a nossa bile, a bile negra ou a bile amarela, ou então o nosso fleuma. Então são os 4 tipos de temperamento aí. E os 4 fluidos que a gente chama de humores. É a mesma coisa no longo do tempo, acho que vocês estão entendendo, só veio mudando os nomes. E os conceitos seriam o colérico, o sanguíneo, fleumático e melancólico. São as tendências aí quando a gente fala desses humores. E mais para frente, quando chegou finalmente na ideia do DISC, das iniciais DISC, com esse psicólogo que é o William Moulton, são as iniciais de dominância, influência, estabilidade e conformidade. Estabilidade é com E, né? Mas é o S, porque seria do inglês, estabilidade. O Coaching Assessment, que é a ferramenta que a gente vai estudar nesse momento, usa um outro nome, que é o executor, comunicador, planejador e analista, que seria um nome mais atualizado, digamos assim, um nome até mais fácil da gente entender o perfil de cada um com o nosso idioma de hoje. Se você pegar uma
comparação aí dos nomes no longo do tempo, seria o fogo, o colérico, o produtor, o dominante, que é o executor, a água, ou sanguíneo, intuitivo, influência, que é o comunicador, a terra, que é o fleumático, sensitivo, estável, que é o planejador, e o ar, que é o melancólico, analítico, conforme o analista. Vamos passar agora a entender um pouco mais a fundo cada um desses perfis aqui. Então, nesse momento, a gente vai começar pelo perfil do executor. Deixa eu procurar ele aqui. Vamos falar do executor primeiramente. O executor é o cara que é totalmente orientado a resultados. O cara que é focado em conseguir alcançar o objetivo que ele se propôs no trabalho dele. É o cara que é rápido, é dinâmico, ele está realmente interessado em concluir aquela tarefa ali. O executor é uma pessoa ativa, otimista, dinâmica, é um cara que é líder por natureza, não tem medo de assumir riscos ou de enfrentar desafios, é muito trabalhador, com bastante disposição e demonstra uma determinação e perseverança muito grande. O que caracteriza bastante o perfil do executor é a força de vontade. O seu raciocínio normalmente é rápido, é lógico e dedutivo, e ele tem uma imaginação e juízo normalmente equilibrados. Aprecia desafios, obstáculos e sempre fica estimulado cada vez mais com a ideia de um obstáculo e de um desafio. Ele tem autonomia, costuma ser independente e sabe se impor aos demais. Ele é autoconfiante e tem características de líder. Por ser autoritário, ele acaba sendo inflexível, porque ele acredita no seu próprio ponto de vista e por isso ele luta sempre pelas suas ideias. A tendência é, primeiro ele executar, para depois ele pensar. Então a gente vai ter em todos os perfis um ponto bom, né? A parte melhor, as características muito positivas, e em todos os perfis a gente tem também um ponto de melhoria, ou aquelas características que a gente poderia trabalhar nelas, naquele perfil. Lembrando o seguinte, todos nós temos todos os perfis, mas a gente tem mais facilidade em executar ou acessar um determinado perfil. Então sempre tem um perfil que se sobressai, que é mais evidente em nós. E quando eu estou descrevendo aqui o executor, talvez você assim, se identifique com algumas partes do que eu estou falando e talvez você não se identifique com algumas partes do que eu estou falando. E está tudo bem, porque algo do executor faz parte de todos nós, mesmo aqueles que têm um executor baixo. E algo do executor, quando aquela pessoa tem um executor muito alto, ela vai se identificar bastante, mas não tudo, porque ninguém é 100% nada. Faz sentido? Está acompanhando o raciocínio? Então vamos dar continuidade aqui. Então o executor ele tende primeiro a fazer, né, para depois ele pensar em como fazer. Então, tarefas rápidas que necessitam de iniciativa, de determinação, o executor normalmente é a pessoa mais indicada para fazer isso. Desde que ninguém fique na frente dele, tente atrapalhar ele, senão é como se ele fosse um trator, ele passa por cima de todo mundo. E aí tem algumas implicações de um executor. E vamos entender o que significa isso aqui. Ó. Quando o cara tem o perfil de executor alto, é o cara que você vai ver o relatório, né? Se tem um perfil executor alto, tá lá em cima, a gente vai ter essas características aqui. Primeiramente, o comportamento, ele é autoconfiante, tem iniciativa própria, aceita desafios e é competitivo, individualista e empreendedor. Então você percebe que é aquela pessoa que vai na frente, ele não fica esperando, ele toma sempre a iniciativa e faz. E a necessidade desse cara, normalmente, é competição, vencer, né? Sempre quer ser melhor, sempre quer, até com ele mesmo, né? Em relação a ele mesmo, ele quer até competir com ele mesmo. Se ele fez uma tarefa hoje, amanhã ele vai fazer a mesma coisa, ele quer fazer melhor do que ele fez ontem. Ele gosta de resolver as coisas do jeito dele, tem que ter liberdade para agir de forma individual, gosta de ser reconhecido pelas suas ideias e de ter controle das suas próprias atividades, e também de ter a oportunidade de provar sua capacidade para as outras pessoas. Então, essas são algumas implicações ou necessidades do alto executor. E o perfil baixo executor, nota, agora é o contrário. Aquele cara que não é executor,
O perfil baixo executor vai ter isso aqui, ó, em relação a comportamentos. Ele vai ser cooperador e agradável, ele aceita bastante as políticas da empresa, busca uma harmonia, não gosta de correr riscos, aceita as coisas do jeito que são e trabalha bem em equipe. Perceba que eu estou falando do baixo executor, ou seja, o oposto do executor. Porque o executor não costuma ser assim, né? O executor normalmente não é agradável, porque ele não aceita as coisas do jeito que são, as políticas da empresa do jeito que são, não trabalha bem em equipe, ele é muito mais individualista e gosta de partir logo com o resultado. E as necessidades do cara que é perfil executor baixo, ou que não é executor? Ele precisa de apoio, de ausência de competição individual, né? Percebe que é o oposto do que eu falei antes. Precisa de reconhecimento da equipe, precisa de uma supervisão bem compreensiva, precisa de encorajamento, precisa de harmonia, não gosta de atrito, não gosta de ter que tomar decisões que envolvam riscos. Totalmente contrário ao perfil do executor. O executor não se preocupa com isso, esse negócio de risco dos outros, enfim, ele vai e faz e tá tudo bem. E aí a gente tem um resumo de comportamento por intensidade. Esse negócio de intensidade eu vou explicar para vocês agora. Quando você vê o relatório, o resultado de um relatório, eu vou abrir até aqui um modelo para vocês verem. Aqui está um exemplo de um relatório de perfil comportamental. Você vai ter isso aqui, ó, executor, comunicador, planejador e analista. E aqui na frente você vai ter as iniciais. MA significa muito alto. MB significa muito baixo. EB significa extremamente baixo. Então, nesse caso, saíram essas notas aqui. Mas você tem do extremamente baixo, que é o EB, até o extremamente alto, que é o EA, uma variação aqui de quantidade que a pessoa pode ser daquele perfil. Então, é extremamente baixo, muito baixo, baixo, alto, muito alto e extremamente alto. E aí, de acordo com a notinha que deu daquele perfil, daquela pessoa que você está analisando, você vem aqui que você vai ver algumas características mais diretas daquele perfil em específico. Por exemplo, cadê? Esse aqui, o executor desse cara aqui, ele é muito alto. Então, que características esse cara vai ter? O Alt Tab não está funcionando. Deixa eu vir aqui. Que características esse cara vai ter? Aqui, ó, muito alto. Ele vai ser audacioso, ele vai ser realizado, generalista, agressivo. Serão características específicas do perfil dessa pessoa que a gente está analisando aqui. Entenderam? Não se preocupa com esses índices aqui, que depois a gente vai falar sobre eles também. A gente está se concentrando nesse momento no executor e depois a gente vai falar dos outros perfis. Diante de um feedback, você pega um cliente que é executor, como é que você dá um feedback para ele? Ao dar um feedback para um cara que é executor, você deve fazer ele pensar que ele pode ser melhor do que é. O desafio motiva ele. Tirar o seu poder, a sua autonomia, desmotiva ele. Então, é quando você fala algo tipo assim, ó, vamos, cara, seu trabalho tá bom e pode ser melhor do que isso, você é mais capaz do que isso. E nunca rebaixar a pessoa ou tirar o poder dela. Não, você não sabe fazer. Não, rapaz, você não serve para isso, não. Aí você acaba com a pessoa que é executor. Você falar isso para ela, tá tirando o poder dela, dizendo que ela não é capaz de fazer alguma coisa, você não vai estar motivando. Se a sua intenção não é motivar a pessoa, você pode falar assim. Mas se a sua intenção for motivar a pessoa, jamais use esse tipo de termo. Sempre faça ele entender que ele pode ser melhor do que aquilo, porque ele vai entender isso como um desafio e ele vai pegar isso como uma afronta pessoal. Não, então se eu posso ser melhor, eu vou ser melhor, eu vou fazer esse negócio, eu vou fazer melhor. É isso que ele pensa. Em síntese, em resumo, as palavras-chave que envolvem esse perfil é resultado direto e decisivo. Em relação a quando está sob tensão, no desequilíbrio, ele pode agir com uma falta de respeito com as outras pessoas. A principal necessidade desse cara é domínio da situação. Ele não gosta de falta de objetividade, de ineficiência. Para incentivar ele, dá para ele a liberdade de agir do jeito que ele quiser, né? Deixa ele tomar as decisões dele. Para conseguir o que ele quer, ele se pauta em seus resultados,
Então, ele é muito preocupado com o resultado próprio e se gaba disso quando é bom. E para estimular ele a executar tarefas, é só dar desafios. É fácil. Desafiando essa pessoa, ela vai realmente querer fazer. A gente tem subfatores. Os subfatores é quando a gente pega outras características que podem ou não fazer parte desse perfil, de acordo com algumas características em combinações. Por exemplo, esse subfator aqui, que é a determinação. É muito comum que os executores sejam muito determinados quando o executor, né, o perfil executor é mais alto do que o perfil comunicador. Então, se você analisar lá, ó, né, a gente está vendo esse caso aqui como exemplo. Não é esse caso, tá vendo? O comunicador desse cara é mais alto do que o executor. Então, não é esse caso. Se o executor for mais alto do que o comunicador, aí a gente vai encontrar essa característica aqui como subfator, que é a determinação. Caso ele não tenha nenhuma sociabilidade do comunicador, né, quanto mais baixo for o comunicador da pessoa, mais essa pessoa vai ter interesse por assuntos... Quanto mais baixo for o comunicador, então ele não vai desenvolver aquela sociabilidade, não vai ter interesse em assuntos pessoais, logo esse fator da determinação ganha força. Então, mais determinado vai ser essa pessoa aqui. Quanto mais baixo o perfil comunicador, mais determinação você vai encontrar na pessoa. Essa pessoa apresenta uma versão muito objetiva e analítica em relação às coisas e foca como nunca, e jamais ela vai desistir dos seus objetivos. Ela precisa de todos os jeitos ver resultado, e a determinação dela vai fazer com que ela trabalhe até o fim. Outro subfator é a automotivação. Esse subfator aqui também é muito comum de encontrar nos perfis autoexecutor, especialmente quando o planejador está baixo, né? Então tá aqui, ó, a automotivação aparece quando não tem a necessidade de segurança e de passividade do planejador alto. Então, quanto mais baixo for o planejador, mais automotivado esse cara vai ser. Aí, se você olhar esse perfil que a gente está analisando aqui, você percebe que o planejador dele está muito baixo. E o executor dele está muito alto. Mesmo o executor não sendo o mais alto de todos, você pode entender aqui que ele vai ter autoconfiança, sim. Ele vai ter autoconfiança porque, comparando o executor com o planejador, o executor está bem lá em cima. E aí você entende que, sendo um planejador baixo, um executor alto, esse cara vai desenvolver a automotivação mais do que a determinação. Percebe a diferença? É assim que a gente faz uma análise bem detalhada do perfil da pessoa. E tem a independência. A independência é um subfator que contrasta com o último perfil, que é o analista. Quanto mais baixo for o perfil analista ou analítico, mais alto vai ser a independência dessa pessoa. E isso vai acontecer exatamente nesse caso também. Você tem o cara que é perfil executor alto e o analista extremamente baixo. Então você vai encontrar muita independência nesse perfil. Um cara que é bastante independente e automotivado, você vai encontrar nessa pessoa aqui. Percebe como fazer uma boa análise do relatório faz com que você conheça bem o candidato antes mesmo de ter contato pessoal com ele? Isso muda até mesmo a forma como você se apresenta, a forma como você conversa com a pessoa. E no nosso objetivo, que é um processo de coaching... Peraí. Pode falar, Cássia. Destrava o seu microfone aí. Uma pergunta, Lucas. Diga. Além dessa você está falando do executor, né? Sim. Isso aí é através do teste. Sim. Mas nem em todas as áreas ele pode ser independente, como você falou. Tudo é relativo. Desculpa. Tudo é relativo, Cássia. Você está identificando aqui características comuns do perfil. Entendeu? Ah, tá. Isso aí seria, assim, a tendência dele ser desse jeito. Exatamente. É a tendência. Tá. E com relação a esse perfil mais e menos, seria também relativo, é o que dá o MA e o MB, essas coisas? Não.
Não Não tem entendi a a ver com pergunta. isso. Desculpa, fala de novo. Aqui eu tenho, além do MAMB, B, aqui que você está mostrando no exemplo, né, a classificação geral, tem perfil positivo e perfil negativo. Isso Assim, também tem 4,6 positivo contra 16,5 positivo. Isso aqui é o que... Entendeu a minha pergunta, não? travou, eu não entendi sua pergunta. É porque aqui, essa pessoa, ele tem 32% de executor, né? Certo. E isso deu para ele uma coisa de executor alto, né? Uma média alta. Além disso, você tem perfil positivo. Lucas, Oi? travou de novo. Você está perguntando sobre o perfil Você positivo tá e me escutando negativo agora? aqui? Isso. Isso aqui. Isso aqui são as métricas internas do sistema para calcular o quanto Isso que já ele... está implícito quando você fala do MA, ou isso aqui é uma outra maneira de você... Não, isso aqui tudo está incluído no MA. Isso aqui são métricas do sistema para tá. poder calcular o quanto que o perfil da pessoa é. Tá, bom. Respondido, obrigada. Beleza, continuando. Então, e no nosso objetivo aí, que é um processo de coaching, você fazendo uma boa análise desse relatório e entendendo bem a tendência de perfil de comportamento do seu cliente, do seu coach, você consegue saber como lidar com ele. Por exemplo, na hora de você terminar uma sessão e propor as tarefas da semana, se ele é um perfil executor, é muito mais fácil, porque você desafiando ele a fazer aquela tarefa, a probabilidade de ele fazer aquela tarefa é altíssima. É difícil ele não fazer, desistir, esquecer, deixar para lá. Enquanto que outros perfis podem ter uma tendência maior a procrastinar, a acabar não fazendo. Principalmente se você pegar aí um comunicador alto, que é o que a gente vai analisar depois, o perfil comunicador, mas é uma pessoa que facilmente se distrai ou se desvia dos seus objetivos, acaba abstraindo e mudando o foco. Vamos voltar aqui. Vamos falar de pontos fortes agora e de pontos de melhoria do perfil executor. Pontos fortes e também os pontos de melhoria, a gente vai dividir em emoções, relacionamentos, atividades e depois os pontos de melhoria também. Emoções, relacionamentos e atividades. As emoções. O que sente um cara que é autoexecutor? E aí, lembrando, isso aqui é uma tendência, né, do perfil. Quanto mais alto for o executor, maior a tendência dele sentir tudo isso. Mas, como eu disse, ninguém é 100% nada. Então, o cara que é muito executor, ele vai se identificar bastante com isso, mas não significa que ele vai se identificar 100% com isso. Tá entendendo? Então, assim, características comuns de pontos fortes do autoexecutor são, em relação às emoções, autoconfiante, como eu já falei antes, e firme ao tomar uma decisão. Não é isso que eu quero e pronto, acabou. Vontade e determinação forte. Ele é otimista, sempre acha que vai dar certo. Depende dele, ele vai e faz. Ele é autossuficiente, porque ele toma iniciativa, vai e faz. Ele não fica dependendo dos outros ou esperando. E ele é destemido e corajoso. Em relação a relacionamento com outras pessoas, não aceita que a outra pessoa possa fazer o que ele não pode. Então ele gosta de ser capaz. E quando ele percebe que ele não é capaz de alguma coisa, ele se incomoda com isso. Isso é bom, isso é um ponto forte aqui, porque ele vai lutar para aprender, para fazer, para ser capaz também. Não se desanima facilmente. Como a gente já viu, ele é autodeterminado. Tem força de vontade, força de liderança, né? Como a gente já viu também, ele é um líder nato. Ele é um bom julgador das pessoas, um bom incentivador, sabe exortar muito bem. Em outras palavras, ele é
um cara mandão, de uma forma positiva aqui. Ele sabe dar uma exortação firme. E ele não costuma ser intimidado pelas circunstâncias, deixar que as circunstâncias o afetem ou o desanimem. Em relação às atividades que ele realiza, sabe organizar e promover eventos. Para eventos é um cara muito bom, porque ele é ativo, vai atrás e faz, então é excelente para a realização de eventos. É resoluto, possui facilidade intuitiva para tomar decisões, porque toma decisão muito rápido, né? Resoluto é aquela pessoa que tem resolução, faz com facilidade, resolve o negócio. É rápido e eficiente em situações de emergência, não é aquela pessoa que se apavora, que entra em pânico e fica perdido sem saber o que fazer. Tem raciocínio rápido, uma mente atilada ou aguçada, rápida, esperta. Possui grande capacidade de ação, não hesita ou não fica pensando muito. É prático, incentiva os outros à ação. Se desenvolve quando sofre uma oposição. Então ele busca o crescimento próprio, estabelece alvos e alcança esses alvos. Agora, em pontos de melhoria, você vai ver os pontos de melhoria agora e você vai pensar assim, meu Deus, esse cara é um monstro. É normal que você pense isso, mas eu vou alertar mais uma vez. O cara não vai ser tudo isso daqui. Isso são tendências de comportamento. E é bom que você entenda que ele tem essa tendência de comportamento caso ele seja autoexecutor. Mas não significa que é tudo isso daqui. Assim como ele não é tudo isso de bom, ele também não é tudo isso de ruim. Vai rolar um equilíbrio aí. Mas é normal que as emoções de um autoexecutor tenham acessos de cólera violenta. Então o executor tem a tendência de ser agressivo. Se você já teve alguém na sua vida muito executor, um chefe, talvez alguém da família, você vai identificar características assim. É fortemente obstinado. Então, é uma pessoa provavelmente inflexível. É insensível aos problemas dos outros. Ele pensa no dele e pronto. Ele costuma ser frio e sem sentimento. Não é facilmente apegado. Tem pouca apreciação da estética. Não está muito preocupado com isso. É insensível e é duro. Ao mesmo tempo que ele é obstinado e é bom para exortar, mas ele faz isso sem se importar muito com o sentimento do outro. Porque para ele, não precisa se preocupar. Ele quer que a pessoa chegue para ele e fale assim, não, você tem que fazer isso aqui, pronto. Então ele fala isso para as pessoas também, não, você tem que fazer isso e pronto. Não vai se preocupar como que a pessoa vai encarar essa exortação. Ele é impetuoso, violento e irrita-se com lágrimas. Ele não gosta dos chorões. Em relacionamentos, ele costuma ser incompassível e toma decisões para os outros. Isso é um problema, porque ele acha que o jeito dele é o melhor. Então ele quer que as outras pessoas façam do jeito dele. Ele costuma ser cruel, ou áspero, ou sarcástico na forma de falar. Tende a dominar o grupo. Por causa de sua habilidade nata de liderança, ele acaba sendo meio dominador. E acaba tendo a característica de uma pessoa arrogante e mandona. E usa as pessoas para o seu próprio benefício. Ou seja, se ele tiver a oportunidade de crescer de alguma forma, ou alcançar o resultado que ele busca de alguma forma com o trabalho de outras pessoas, ele usa e está tudo bem. E inclemente e vingativo. Ele tem essas características negativas aqui. E tem a tendência para ser intolerante, orgulhoso e dominador. Tá com cara de sociopata. Tá com cara de sociopata, né? Se a pessoa tiver só as características negativas de um executor, sim, ele vai ser um sociopata. É possível. Por isso que existe a necessidade de um equilíbrio. E isso a gente, assim, são detalhes que a gente não tem como julgar pelo relatório, obviamente. O relatório dá todos os caminhos, assim. A gente consegue, através do relatório, né, analisar bem o perfil da pessoa aqui e ter uma noção de como que ela é. Combinado com outras características, a gente vai ver os gráficos, a gente vai falar sobre tudo, não tudo hoje, lógico, mas a gente vai falar de todos os aspectos desse relatório e combinando tudo, você consegue ter uma assertividade boa na personalidade da pessoa. Combinando também com esse gráfico aqui, que é o gráfico das competências. Né, você consegue perceber várias características aqui que você junta com a tendência de comportamento daquele perfil e aí você consegue deduzir o que provavelmente é mais aguçado daquela pessoa. Mas mesmo assim,
é uma característica de coach. O coach não tem julgamento, né? Você sabe muito bem disso. O coach se abstém totalmente de julgamento. Então, isso aqui é um guia para você prever como que a pessoa é para poder lidar com ela. Mas você não vai chegar lá julgando, então, meu Deus, o meu cliente é um sociopata. Ou, nossa, meu cliente é maravilhoso. Não, porque é tudo uma tendência, mas você tem que conhecer a pessoa sem julgamento, para poder realmente avaliar ela e descobrir como ela é em essência. E aceitar ela na essência, amar a pessoa na essência dela, seja como ela for. Lucas, você chegou alguma vez ver se ou perceber se as pessoas que têm, porque elas são resolutas, né? Elas são determinadas, são independentes. Você chegou a ver se esse perfil de coach é um perfil que dá mais trabalho ou menos trabalho para o processo? Menos trabalho. Okay. É um perfil mais fácil de alcançar o resultado. Por quê? Porque ele faz as coisas, ele é determinado. Entendeu? Então é o cara que, no final da sessão, ele já vai colocar a tarefa para ele mesmo e ele vai lá e faz. Não precisa de cobrança, não precisa de lembrete. Tá me ouvindo? Oi, Fal, boa noite, querida. Oi, boa noite. Pense num dia atrapalhado, né? Cheguei. Peguei o bonde andando, tu quer sentar na janela, né? Seja Me diga uma bem-vinda. coisa. Obrigada. Esse perfil que você tá aí, que eu peguei agora, qual é Executor. ele? Executor. Beleza. Depois você vai poder ver o replay, tá sendo gravada a aula, tá? E você vai poder ver tudo que a gente já estudou até aqui. Tranquilo. Obrigada. Tá muito profundo. Eu tô aprofundando muito, mas muito nessa aula de hoje, cada perfil de uma forma que a gente nunca fez antes. Eu até acho, viu, Cássia Oi. e Fátima? Oi, tudo bem? Oi. E aí, como é que você está? Eu não tô ouvindo, não, que eu tô com fone. Não tá ouvindo. Tá um sapeca aqui. Vá Então, pra lá, amor, vou deitar. a gente vai acabar dividindo essa aula de perfis em pelo menos 2 aulas de perfis, e aí a gente vai ter mais aula de assessment, porque tem outras coisas que não dá tempo de falar. Eu quero realmente passar tudo. Eu vou meio que dar um curso completo de perfil comportamental para vocês, e vocês vão ser aptas a poder aplicar isso daqui. Aptas a nível de conhecimento, não de certificação, ok? É claro que exigiria uma certificação aí. É bom você ter uma certificação aí no futuro, mas pelo menos para ter o conhecimento necessário para aplicar, você já vai ter, assim você já vai poder fazer o uso dessa ferramenta profissionalmente no seu dia a dia, no seu trabalho. Então vamos continuar aqui. Estamos falando aqui que as características de melhoria ou negativas do perfil são tendências. Não significa que a pessoa tem tudo isso, que seja tudo isso, e que o coach não tem julgamento. O coach se abstém de julgamento. E dessa forma, a gente entende que a gente vai lá conversar com o nosso coach, já sabendo mais ou menos como que é o perfil dele, mas nunca julgando ele se ele é assim ou se ele é assim. E sempre entendendo, conhecendo ele. De qualquer forma, conhecendo as tendências dele, a gente pode propor ações práticas para aquele perfil. E aí a Cássia perguntou, o perfil executor é mais difícil ou mais fácil no processo de coaching? Na minha experiência, é mais fácil. O perfil executor é aquele que tem a tendência de fazer mais rápido. Inclusive, experiência própria dessa semana, eu fiz ontem uma análise DISC com uma cliente minha que é executor, o perfil dela é executor. Ela está na 4ª sessão e ela já alcançou o objetivo dela. E o objetivo dela não era um objetivo SMART, né? A gente fala da meta SMART, que é aquela meta específica, mensurável e tudo mais. Que é muito bom quando você tem uma regra, uma meta SMART, mas no meu ramo de atuação, que é propósito de vida, é muito raro a meta ser SMART. É muito raro. Por quê? Se eu trabalho com propósito, a pessoa buscar um propósito, costumeiramente, não é uma coisa SMART. Como é que você vai mensurar isso? É uma coisa que a pessoa descobre, é uma coisa que a pessoa sente, é uma coisa que a pessoa transforma internamente. E o dela era muito trabalho de crença interna, que envolvia relacionamento, enfim, várias coisas.
E ontem ela falou para mim que alcançou o objetivo, ela já disse que queria mudar aquela folha da primeira sessão, resultados esperados, ela deixou impressa na geladeira, ela já queria mudar tudo. Muito legal isso. Então é uma coisa que o executor faz. Tá? É mais fácil, na minha experiência, eu vejo que é mais fácil você alcançar os resultados com o perfil executor, justamente pelas características que eu falei, da automotivação, da determinação. É o cara que ele se mantém motivado, vai e faz. Continuando aqui. Atividades. Pontos de melhoria desse perfil em relação às atividades que ele realiza. Sofre de excesso de autoconfiança. O que isso aqui significa? A pessoa tem tanta autoconfiança que ela faz errado as coisas muitas vezes. Lembra que eu falei lá no começo que o perfil executor costuma fazer primeiro e pensar depois? É isso que acontece. A pessoa está tão empolgada com o resultado que ela vai e faz sem planejar antes. E acontece, não raro, acontece de ele fazer errado e acabar tendo que refazer. É um excesso de autoconfiança. É ardiloso, às vezes, muitas vezes, preconceituoso, obstinado, se aborrece com os detalhes, ele não gosta dos detalhes, ele prefere a coisa mais crua, mais ogra, mais total, não tem capacidade analítica nenhuma, tiver que sentar para analisar o que está envolvido, não, ele se aborrece totalmente com isso, força as pessoas a concordar com o seu jeito, com o seu plano de trabalho, acaba sendo cansativo e difícil de ficar satisfeito e tem tempo apenas para os seus próprios planos e interesses, porque está ocupado demais realizando os seus objetivos para parar de se preocupar com os objetivos dos outros. Ele acha que cada um tem que cuidar do seu. Tá aí. Então essa foi uma análise bem completa do perfil executor. Lembrando aqui em cima, a gente tem nessa tabelinha, resumo dos comportamentos por intensidade. Se o executor for muito alto, que é aqui, ou extremamente alto, que é aqui, você vai ter características ainda mais evidentes. Então, esse Mzinho ou esse Ezinho aqui, que você pega aqui no relatório, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Esse aqui é um relatório real, né? De uma pessoa real, que eu tenho autorização para poder mostrar. Aqui, ó, esse Mzinho aqui é essencial para a gente poder ver a tendência de comportamento da pessoa. A gente pega aqui, ó, as tendências de comportamento da pessoa. O extremamente alto é o perfil mais difícil que vai ter de trabalhar em relação à personalidade. Quanto mais alto o executor, mais nítidas vão ser as características dele, tanto positivas quanto negativas, né? Então, um perfil extremamente alto de executor, você vai perceber autodeterminação, autoconfiança muito grande, muito intensa, foco no resultado muito grande, muito intensa, muito otimista, muito corajoso, muito determinado e, ao mesmo tempo, muito acesso de ira, né? Muito bravo, muito passando por cima das pessoas, muito impiedoso, insensível, duro. Por isso que eu perguntei se era bom coach. Eu já peguei um executor, né, que era difícil, porque essa autoconfiança fazia com que eu não sei nem por que fazia. Eu cheguei a perguntar, não sei por que, queria saber por que ele estava fazendo o processo de coach, já que tudo que era falado para ele fazer não era o que ele queria fazer. Tipo assim, você tem que fazer agora, vamos lá, vamos fazer essa dinâmica, ou vamos usar essa ferramenta. Não, essa eu não quero. Essa eu não quero fazer. Era sempre assim, não, essa não é aplicável. Não, isso aí não dá certo. E aí ficava meio complicada. Foi por isso que eu perguntei se era assim, se a experiência de vocês era diferente, queria ver um outro lado, né? Acontece sim, Cássia, acontece sim, eu já passei por isso. E a minha dica, assim, pela experiência, para lidar com isso é simples. Na verdade, faz parte da filosofia do coach, que é aceite o que ele quer. Simples assim. O coach, ele não impõe nada.
Por mais que a gente pense, nossa, mas essa ferramenta realmente iria ajudar a pessoa. Se a pessoa não quer, tudo bem, entendeu? Ah, olha, eu trouxe SWOT para a gente trabalhar porque eu acredito que o SWOT vai ser bom para o seu objetivo aqui. Mas você não quer fazer SWOT? Não, beleza. Você quer fazer o quê? O que você quer trabalhar hoje? Entendeu? Simples. Pergunta para ele, o que você quer? E ele vai dizer. E dessa forma, você vai agradar ele imensamente. Imensamente. Ao passo que aí você pode pegar uma característica do executor, que está até escrito aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Tirar o seu poder e autonomia desmotiva ele. Tirar o poder e autonomia. E quando você fala para ele fazer uma coisa, ele diz que não quer, e você, não estou dizendo que você fez isso, mas hipoteticamente falando, quando a pessoa fala para o executor fazer uma coisa e ele diz que ele não quer, se a pessoa insiste, ela está tirando o poder da pessoa, do executor, na cabeça dele. Por quê? Pô, quem manda aqui sou eu. O executor pensa assim, eu que estou pagando, é assim que eu quero, é do meu jeito que vai ser. E aí quando você fala para ele, não, é assim, você tira o poder do cara. E aí ele se desmotiva, é capaz que ele desista realmente de fazer o processo. Mas se você deixa o controle na mão dele, aqui, ó, faz ele pensar que ele pode ser melhor, desafia ele, deixa o controle na mão dele, aí você motiva ele. Então, entendeu? Então, por isso que isso é tão importante. O perfil executor, do ponto de vista prático, alcançar o resultado é muito mais fácil. Talvez seja mais difícil lidar com ele. Aí sim, é mais difícil. Porque você tem que estar muito preparado para lidar com esse perfil aqui. É o contrário do planejador, por exemplo. Quando a gente for falar de planejador, o planejador é uma pessoa que tem natureza empática, ele entende o seu lado, ele se põe no seu lugar. O planejador é um coach muito bom, entendeu? O planejador, ele sabe não se impor, ele sabe respeitar o outro, e a gente vai analisar características do planejador na hora de falar sobre ele. Então, lidar com o planejador é muito mais fácil. Muito mais fácil. Por outro lado, fazer com que ele realize as tarefas depende dele ter plena convicção daquilo. Então, ele é mais lento na tomada de decisão. Aí o processo vai dar certo? Vai, mas você não vai alcançar o resultado na 4ª sessão. Você vai alcançar o resultado na 10ª sessão, talvez até na 12ª, entendeu? Beleza, vamos parar agora de falar sobre o executor. Vou abrir para perguntas para vocês poderem tirar suas dúvidas sobre esse perfil aqui e depois a gente passa para o comunicador. Tá aberto o microfone, podem falar. Não tem alguma coisa nesse perfil, sobre crença, medo? Acho que você chegou a falar, não chegou? Tem sim. Aí a análise te dá também algumas coisas que levariam a ser observadas com relação a crenças, não tem? Crenças em si, não muito, porque as crenças são muito individuais, depende da formação da pessoa, família, enfim, todo o histórico dela de vida. Mas você vai encontrar, às vezes, alguns medos. Deixa eu ver se eu acho aqui na apostila em que parte que tá. Aqui, alguns medos de cada perfil. No caso, cada tipo de perfil desse tem a maior probabilidade de ter esse medo. Não quer dizer que tenha. Exatamente. Tudo é uma tendência. Não. Aí você pega, por exemplo, um perfil que é autocomunicador e autoexecutor. Significa que ele vai ter todos esses medos aqui? Medo de ficar sozinho, de ser rejeitado, de perder a qualidade de vida, deixar de fazer o que dá prazer, perder a posição, medo do fracasso, medo de reconhecer que errou, medo de perder a autonomia. É provável que vai ter a maioria. Talvez tenha todos, mas não é uma regra, é uma tendência. Isso é interessante, porque às vezes você está tratando uma questão, mas na realidade aquela questão tem por trás um medo que está originando ela. Então, tipo assim, como se eu estivesse eu tratar a questão, estou tratando só a superfície da questão. Não estou trabalhando o resto do iceberg que está embaixo. Seria a parte do medo. Exatamente. Fala, diga.
Não, essa prestação tu vai passar pra gente? Sim. Não, que eu preciso me debruçar, estudar mais um pouquinho, porque essa parte dos perfis é algo que eu tô engatinhando ainda, né? Uhum. Então, ainda tô... Aí, às vezes, eu tô no grupo, o pessoal fala, porque eu sou tubarão. E eu digo, meu Deus do céu, eu sou égua. Porque eu não tô entendendo nada. Deixa eu mostrar para você, minha querida, isso aqui, ó. Esse daqui é um teste que você pode realizar online gratuito. Deixa eu ver se é esse mesmo. É esse aqui, ó. Tubarão, exatamente. Gato, tubarão, lobo e águia. Nesse daqui, eu, Lucas Gabriel, sou águia, tá? Ele não tem associação, olha o que eu vou falar agora. E eu vou falar com toda a propriedade. E pode vir Bruno Giuliani aqui brigar comigo se quiser, mas ele não vai porque ele concorda. Mas enfim, vou falar com toda a propriedade do mundo. Isso aqui não tem associação com o DISC. Não tem. Tem gente que vai defender que tem, mas não tem. Se você pegar o tubarão é o único perfil que, digamos assim, que é bem parecido com o executor. Então, você poderia até associar, o tubarão executor é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, só se parece, tá? Parece. Sim. O tubarão e o executor, eles são muito parecidos. Agora, o gato, o lobo e a águia, tem gente que fala, a águia é o comunicador, o gato é o planejador, o lobo é o analista. Não, tá errado, completamente errado, entendeu? Não dá para associar. Você vai ver a descrição desses perfis aqui e vai perceber que não bate com os outros perfis. Mesmo porque esse teste aqui, ele é um teste sem validação científica. O que significa isso? É teste de internet. É teste, aquele teste que o resultado vai ser padrão. Entendeu? Padrão. Sabe o que é resultado padrão? 10 pessoas fizer o teste e os 10 sair lobo, os 10 vai ter a mesma descrição. Mas não é assim que funciona. 10 lobo não é igual um ao outro. Entendeu? Sim. E no DISC não. No DISC é um teste de validação científica. Nesse DISC aqui, você tem 10 pessoas fazendo o teste e as 10 são perfil analista. Mas as 10 são diferentes. E o teste vai mostrar essa diferença. Mesmo todas elas sendo do mesmo perfil. Entendeu? Então, vamos voltar aqui. Só por curiosidade. Esse teste aqui é muito legal. Assim, eu super gosto de aplicar ele, super indico que se use ele. Ele é muito legal para ser usado, principalmente com quem não tem a menor noção de perfil comportamental. Tipo, você vai dar uma palestra, num evento, numa escola, num mini seminário de coaching, não importa. E você usar esse teste aqui, pô, sensacional, cara. As pessoas adoram. Como ele não é científico, ele não tem custo nenhum, a gente pode imprimir ele numa folha de sulfite, dá para a pessoa preencher ali à mão as respostas e já calcular o resultado na hora, entendeu? E o DISC não, o DISC é uma ferramenta, né? Cara, é um sistema, a gente paga por utilização, não é barato, assim, é um investimento que a gente faz para usar, é totalmente diferente, não tem relação um com o outro, não. E aí tem a explicação de cada um dos perfis, o próprio José Roberto Marques explicando, que é um mestre nisso daqui, em perfil comportamental. Aqui tem o lobo, a águia, o tubarão, o gato. É muito legal, super indico. Então, se vocês tirarem um tempinho para estudar essa matéria aqui, super indico para vocês, tá? Estudem, conheçam, aprendam. Lembrando, separa do DISC, é outra ferramenta. Aí você vai ter a ferramenta do DISC, que você está aprendendo comigo aqui, e você vai ter a ferramenta do perfil dos bichinhos, que é outra ferramenta. Até a aplicação é diferente e a utilização é diferente. Você não poderia, por exemplo, se basear nessa ferramenta dos bichinhos para conduzir um processo de coaching. Não dá para fazer isso. Porque o fato do cara ser o lobo, ou o gato, ou o tubarão, ou águia, diz algumas coisas sobre ele, sim, é uma ferramenta de autoconhecimento, mas não te dá base nenhuma para saber como lidar com ele,
não te dá, não é científico, não é validado, entendeu? Você não vai ter confiança de trabalhar com essas informações aqui. Dá para fazer esse teste online, se você clicar aqui, ó, clique e faça o teste. Vai abrir aqui para você poder fazer o teste online pelo Facebook. O resultado sai na hora. Aí você fez o resultado. Nossa, gente, eu já fiz, ó, que legal. Olha lá, ó, o meu teste. Eu já fiz e ficou salvo no meu Facebook. Eu sou super águia aqui. Total, águia total. Depois, se você tiver curiosidade, você assiste esse vídeo sobre a águia, que você vai entender um pouco mais sobre o meu perfil, Lucas Gabriel, como águia, tá? A águia é aquele cara que não se prende. Então, você vê eu pegar e mudar de Goiás para São Paulo, depois de São Paulo para Bahia, e tá tudo bem, beleza, a águia é assim mesmo, vamos voar, entendeu? Vamos voar, e beleza. Voltando então, onde que a gente estava? Aqui e aqui. Então, beleza, acho que podemos finalizar aqui nossa aula de hoje sobre perfil comportamental. Depois, na próxima aula, a gente vai falar sobre os outros perfis que a gente não falou ainda. Muito bom, agradeço a participação de vocês, você que está assistindo aí. Espero que eu tenha verdadeiramente contribuído para o seu conhecimento, que eu tenha realmente conseguido aprofundar ao máximo aí. O que tiver ficado de dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu já disse, vai estar em algum lugar aqui, vai estar o link para você poder fazer o download da ferramenta, né, dessa apostila completa. Agradeço aí a participação ativa e realmente agradeço demais e espero que você possa ter evoluído com essa aula de hoje. Foi um prazer, tudo de bom e até a próxima.